Eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. E claro, eu não poderia fazer isso sozinha, então eles voltaram. Eu quero começar a te apresentar aqui do meu lado direito, ele que fica ótimo, não com um, mas com 2 chapéus na cabeça. Gabriel Gomes. Eu tô até sem reação. Oi, gente, tudo bem? Tamo aí pra mais um episódio. Hoje vai ser incrível, cara. Aumente suas expectativas. Eleve suas expectativas. Eleve suas expectativas para essa noite. E aqui do meu lado esquerdo, ele que eu acreditava ser do bonde dos taurinos, mas ele é geminiano. Paulo Otávio Rodrigues. E aí, meus amigos, estou aqui com meu irmão gêmeo, Paulo. E Otávio. E eu falei... Estragou a piada. Tá dando piada, mano. Estragou a piada. Vamos pra mais um aí. Agora? Você não está nos vendo, mas provavelmente você vai ver nossa foto por aí, então eu já vou explicar. Todos nós estamos de chapéu, por quê? É o nosso episódio de aniversário! E não aniversário do podcast nosso. Olha como Deus faz as coisas. Se vocês quiserem conferir isso, vocês têm que conseguir a gente no nosso Instagram, porque a gente tá produzindo conteúdo pra lá com a nossa Vânia Vilauba. Gente, mas deixa eu explicar. Maio é o mês do nosso aniversário. Porque é o maior, pô. Deus, ele é muito incrível. Ele não botou um pod crente de maio, ele botou 3 pod crentes de maio, todos nós. E a gente aproveitou para falar desse tema hoje, porque é nosso aniversário, óbvio, eu fiz a brincadeira no início do taurino, geminiano, gente, mas já para começar, nós não acreditamos em signos, amém? Crentes não acreditam em signos. Amém, Paulo Otávio? Amém, Paulo Otávio? Então eu vou jogar logo o tema. Vou jogar, porque eu já quero falar que eu tô nervosa aqui hoje. Pode crente ser supersticioso? Olha, se pode eu não sei, mas que a Laís tem uma cara de quem lia Capricho. Dá muita coisa. Fazer aqueles na parte dos signos, fazer aqueles testezinhos. Não vou mentir, já fiz. É muita pra cara, ver se ele gostava de mim. É muita cara dela. E aí? E aí? Será que combina? Tá ok. Ele tem cabelo? Tem. Ah, claro que... Gente, todos os meus testes davam positivo. Por quê? Sempre quando tinha um porque menininho... tu burlava, pô. Sempre quando tinha um menininho que eu gostava, eu falava assim, eu orava também, que eu falava, Deus, me dá um sinal. Caraca. O equilíbrio, né? Eu orava, não, eu fazia o teste. Eu balança. fazia o teste da Capricho, aí o teste me dava 50% de certeza. Aí eu falava, Deus, me dá um sinal. Dizer, aí chegava na escola, o menino falava assim, me empresta a caneta. Ou então ele falava que dá até hoje. Pô, tanto a menina pra ele perguntar, ele perguntava pra mim, sinal de Deus, presente. Sim. Ué. Olha aí. Mas e aí, afinal, tu é supersticioso, Gabriela? Tu bate na madeira 3 vezes, você dá 3 pulinhos, São Longuinho? Então. Não sou super. Olha aqui, deixa eu já te explicar uma coisa. Tu tem maior cara que não passa debaixo de Antes da escada. gente, nos bastidores dessa gravação, eu já deixei claro que eu tenho um problema com certas palavras. Então quero deixar claro aqui que talvez Sério? eu não consiga. Você tem problema com fala? Eu não consigo. Sério, Gabriel? Talvez eu não consiga falar a palavra supersticioso. Enfim. Eu não sou. Mas eu confesso que em alguns momentos eu já fui, assim, na minha vida regressa, eu já fui. Qual era a sua superstição de crente? Eu tinha uma super... muito grande com... O quê? Fala super. Parece que cortou. Eu tinha um super muito grande com numerologia. Não vou negar que até hoje tem um número que eu mais gosto.
Não quer dizer que... Qual é? Conta pra É gente. o 8. Eu gosto muito do E número 8. eu gosto do 8 também. Não sei porquê. Mas é só porque é o meu aniversário. Aí vai vir um crente. Não, eu acredito, pra mim também. Pra mim Mas é o será que 28. mas será que isso é uma Porque eu faço O meu é superstição? o 8. Sempre foi o 8, não sei porquê. Tu nem faz aniversário no Não dia faço 8. dia Não, vamos Eu lá, faço- mas exemplo, Vamos fazer sorteio, dia 4, qual que é você quer? metade do 28? Então, Nunca eu tenho ganhei isso. nada. Eu tenho isso, Mas eu sempre 8 vou no nunca me 28. trouxe Ah, sorte. Jesus, Paulo, tu levantou uma... Segura isso aí, hein? Segura isso aí que a gente vai trazer isso Segura aí. que a gente vai trazer daqui a pouco. Segura que a gente vai trazer isso aí. Prossiga, Gabriel, disserte. Então, é sobre o crente, né? Você é super... Não. É pó de mesa. Não. É pó de crente, pô. Deu aquela tela azul pra mim agora que eu não entendi nada. Bora lá. Então, um crente não pode ser supersticioso. Não vou conseguir. Pode falar super que a galera vai entender. O crente não pode ser. Só que Sei o quê? você já Gente, a gente não vai conseguir ter um episódio sério Vocês já enquanto o Gabriel pararam? não falar Gente, eu vou supersticioso. jogar uma polêmica. Vocês já pararam pra pensar que às vezes nós somos talvez, sem perceber que somos, e talvez percebendo que somos, mas ignorando? Por quê? Esse lance eu tenho que falar a palavra, porque senão fica fora do contexto. Fala super que a Esse- galera vai entender. esse Vocês vão lance entender, de- gente? Fala rapidicioso. Esse lance de supersticioso. Ó. Oi, amém. É supersticioso. Amém. As pessoas vão entender. Esse lance pode ser, às vezes, interpretativo para algumas pessoas. Por que eu tô dizendo que pode ser interpretativo? Vamos lá. As igrejas têm o costume de fazer rifa, de fazer sorteios, de sortear durante... Nossa, eu nunca tinha. Eu tô pensando, se falou sorteio, minha cabeça Não, assim, mano. Exato, de sortear durante cultos, durante conferências, coisas do tipo. que é jogo de sorte? Exato. O nome já diz tudo. Não, mas vamos supor, tem um Caraca, ponto Gabriel. seguinte, tem um sorteio. Vamos supor, você quer comprar uma rifinha pra, sei lá o quê, pro Zé da Manga. E tem uma cesta básica, beleza. Aí vamos supor, o sorteio não tem um número. Você ganhar aquele númerozinho, tá ligado? Tem o número 2, 647, tal. Eu acho até de boa. Agora, escolha um número, quando vai pro escolha um número, eu já vou logo no meu que eu gosto. Não, mas, 28. mas se você parar pra pensar, tudo é jogo de sorte. Não, sim. E aí o que denomina pra gente, no caso, que é se é ou não superstição, é a causa? Tipo, porque você tá sorteando uma cesta básica pra Não, alguém que não, você- eu dou exemplo da cesta Não, eu não básica. tô falando de você, mas tipo, entende? Ah, como aqui é pro Jogo irmãozinho. não, jogo de sorte é... não, jogo de azar, né? É, Porque, mano, se é de 100 pessoas que jogam, uma ganha só. Então é jogo de não, azar. gente, mas assim, vamos ser sinceros. A palavra. Qual é o equilíbrio do jogo? Sorteio. Não, então, Gente, tipo, vocês e como destravaram a minha mente e aqui como de um ele é jeito. conhecido? Sorte ou Ou azar. azar. Ou você tem sorte ou você tem azar. Agora, existem pessoas, e aí eu acho que é Porque, complicado. momento, Paulo, professor Pasquale, sorteio. O prefixo sorte já diz. E o eio é o aleatório, aleatoriedade. Ah, é isso que sufixo. significa? O sorteio é. Gente, Paulo é tech, Paulo é pó, Paulo é Paulo é agro. agro, Paulo é pó, Pô, diferente de tudo. Gente, eu nunca mais vou participar de sorteio na vida. Agora eu já entendi porque eu nunca ganho, eu não tenho sorte. Eu gosto. Não, pera. Calma, não é assim, Laís. Não é assim, Laís. Calma. Mas crente não tem sorte. Não, mas calma. Toda sorte de bênçãos. E aí? E aí? Ai, meu e pai. aí? Senhor, muda a minha sorte. Olha só, esse episódio tá indo pra Senhor, muda a um. minha sorte. Não, eu vou contar um caos. Que ah, calma aí, pastor. Gente, o pastor alemão quer falar. Cara, então, tenho que contar um caos. Eu fui supersticioso em 2019. Certa feita, Flamengo jogando na Libertadores. Final? Não, fase de grupo. Ah. Fase de grupo. Cara, eu, tipo assim, eu jogava bola nas quarta-feira e tal, beleza. Não fui jogar bola. A primeira rodada do Flamengo na fase de grupo, o Flamengo foi e perdeu. Tá bom, perdeu. Na outra quarta-feira tinha o jogo pra mim e tinha o jogo do Flamengo. Eu falei, o Flamengo perdeu semana passada, vou pro meu jogo. Fui pro meu jogo, o Flamengo ganhou. Aí aquilo, calma aí, gente. Aí beleza, continuei indo pro futebol lá, todas as quarta-feiras, tal. Primeiro jogo da oitava de final do Flamengo.
E eu fui ver o jogo do Flamengo. O Flamengo perdeu. Falei, não é possível. Não é possível. Quarta-feira, passou na próxima quarta, a volta do jogo. Falei, não, vou pro jogo. Vou pro meu jogo. Fui pro meu jogo. O Flamengo ganhou. Desde então, até a final do jogo do Flamengo, eu assisti um jogo do Flamengo na Libertadores. O Flamengo foi campeão. Tá bom. No outro ano, falei, vou manter a tradição. A minha superstição. Minha superstição. Uma nova palavra. Cara, eu não vi nenhum jogo do Flamengo. O Flamengo foi... Aí no jogo que eu vi, o Flamengo foi eliminado. Foi nas quartas de finais, eu acho. Beleza. Falei, não, cara, não é possível que seja isso. Ano passado, eu não assisti nenhum jogo do Flamengo. Assisti 1 ou 2. Foi o que o Flamengo empatou ou perdeu. Eu fui assistir o da final. Quando eu fui assistir o Flamengo, eu falei, não é possível, cara. Quer saber? Eu não vou assistir. 2019 eu não assisti, o Flamengo ganhou. Não assisti, o Flamengo perdeu. Então caiu por terra, então. Eu falei, você estava mantendo aquela superstição. Eu mantive, cara, eu mantive. Aí deu errado, falei, acabou, pô. Foi embora. Agora eu assisto todos os jogos. Mas eu te juro, eu fiquei com aquilo na mente. 2 anos que não vou assistir jogo do Flamengo da Libertadores. Não, e tem aquelas superstições também que são... A gente não acredita, mas a gente vai. Igual, por exemplo, você tá falando do Flamengo, eu sou botafoguense. Rola um boato de que quando o Botafogo joga com o uniforme branco, ele perde. Ah, tô ligado. Cara, tipo o Flamengo, o Brasil com a blusa azul. Pra mim é automático. Se eu vou assistir um jogo do Botafogo, o Botafogo entra de uniforme branco, eu já falo, e vai perder. Mas você sabe Só que assim, eu não acredito. Existe eu não sei se acontece com vocês, mas isso é muito comum. Existe uma coisa psicológica também. Por exemplo, você tá na rua. E aí tem um carro vindo. Tá muito engraçado. Tem um carro vindo lá atrás. Você fica falando, se eu não chegar naquele poste ali antes do carro, alguma coisa vai acontecer. Ou então você tá de bicicleta. Você fala, eu tenho que chegar. A cara da Laís é a cara tipo assim, o que ele tá falando? Nunca passou por isso? Eu percebi uma coisa. É só menino, garoto e homem que passa por isso. Sério? Eu já percebi essa parada. Eu conto isso pra minhas amigas, pra minha namorada. Por isso? Olha isso, cara. Nunca. É porque eu fiquei assim. De tipo assim, por Sério, exemplo, toda vez. tem um carro vindo 2 ruas lá atrás. Você tá de bicicleta, tá junto com o carro, na verdade. Você passa do carro, você tem que chegar 2 ruas depois, antes daquele carro. Porque se aquele senão carro chegar, o mundo vai acabar. acabar. Vai acontecer uma tragédia muito grande. Nunca. De lei. Nossa. Isso é a mesma coisa, eu acho que. Eu acho que é a mesma coisa quando você tá andando na calçada. Vamos pro calçadão de Nova Iguaçu. Aí tem aquelas divisas ali dos tijolinhos andando só no branquinho. Pra não pisar, isso então, sim. É a mesma lógica. Mas não que vai acontecer alguma coisa se eu pisar. Não, é só por na nossa imaginação. Não, então, na minha imaginação é só por pura diversão. Não, pra nossa tem uma competição ali real. Que isso, gente? Exato. Nossa, que louco. Então, gente, vamos voltar pro tema. Também E o crente supersticioso? Aniversário, pô. A gente tá aqui com o nosso chapeuzinho de aniversário. Pô, não pode comemorar o aniversário antes do dia. Tem pessoas que não podem de jeito nenhum. Também outra coisa. Mano, festa, culto da virada. Todo mundo de branco. Todo mundo de branco é pra galera lá de fora. É isso, tudo de branco. Todo mundo de branco? Todo mundo de branco. Que isso, não, irmão? Sem contar que o lance do branco. E tem gente que ainda bota cuequinha amarela e calcinha amarela pra calcinha vermelha pra atrair relacionamento. Eu falei, e aí? Esse episódio tá sendo um plot twist atrás do outro. Gente, que eu tava destravando a minha cabeça pra um monte de coisa. Você passa Réveillon de branco porque você gosta ou porque você acredita que tem gente crente que come lentilha. Não come, só come peixe, uma parada dessa, né? Sim, Semana Santa. Come peixe na Semana Santa. É verdade. Semana Santa, a gente acabou de passar por isso. Sim. Eu conheço, gente, tem pessoas... Não pode comer carne porque a carne enche de pelo. Não, a minha... É o quê? Meu pai fala que era... Caraca. Pelo menos tá comendo carne. Não, porque carne é o corpo de Cristo, certo? Se você come na Sexta-feira Santa, o corpo enche de pelo. É uma falta de respeito. Aí você come peixe. Nossa, que doideira. Não sabia dessa daí. Não. Mas essas coisas fazem muito... Então, por isso que eu tô falando... E são coisas que estão implícitas no nosso dia a dia. Exato. E a gente nem Nós às vezes somos eu trabalho com público. Trabalho com público em loja, né? Cara, o que eu mais vejo é pessoa... Vamos supor, lá na loja tem a entrada pela direita e a entrada pela esquerda. Mano, canso de ver. A pessoa tem a chance de entrar pela esquerda, ela passa pela porta da esquerda e entra pela porta da direita. E ela sai pela porta da esquerda. Ela nunca faz o contrário. Eu fico, mano, olha a pessoa tá ali, tipo assim, ela não sou supersticioso.
Mano, mas ela é. É, o que tem que... Tipo, você tá andando na calçada, você vê uma escada, você não passa por baixo da escada. Eu fico você dá a assim, mano, volta. doideira. Mano, eu já, uma situação, eu tava no centro do Rio, eu tava tendo um prédio lá, eu passei debaixo da escada. Veio uma senhora, atravessou a rua. Volta, vai dar azar. Falei, minha linda, que isso? Não, volta, você pode debaixo da escada. Falei, minha senhora. Que isso, aleatório ainda. A calçada tava na calçada toda, só tinha lugar pra passar debaixo da escada. Não pode, vai dar azar pra sua vida, só o quê? Falei, mas senhora, toma vergonha na cara. E existem pessoas que acreditam nisso. Muita vera. Gente, e sobre horóscopos? Então, Tem gente que lê, existe crente acreditam inclusive, nisso. que lê horóscopo. Lê, compartilha, E vive aquilo ali. vive aquilo dali. Porque a gente No tava falando início antes no início. que, vamos supor, de tanto ler aquilo ali, a pessoa acaba, Você acaba vivendo acreditando. aquilo ali mesmo. A gente já chegou num consenso, né, de que crente não acredita nessas coisas, crente não acredita em signo, não lê horóscopo. Pra mim, o que eu penso, quando você lê horóscopo, você tá como se fosse assim, não sei se acreditar, mas tipo, você não tá acreditando que o teu dia, você não entrega a Deus o teu dia. Você tá lendo o horóscopo pra você ser guiado. Sim. O que vai acontecer na minha semana, o que vai acontecer no teu dia. Tá condicionando. E você como crente, cara, e o entregar a Deus todas as coisas? É aí que tá no ponto que tu falou no início, né? O crente não vive pela sorte. Sim. Existe até um texto bíblico que fala sobre isso, muito conhecido, que está em Salmos, que diz que muitos confiam em carros e cavalos, mas eu confio no Senhor. Então, assim, já é uma resposta para essas pessoas que acreditam muito em signos. Não, mas eu vou ser sincero, mano. Eu já li algumas vezes. Tem hora que fica assim, mano, Não. é muito real. Aliás, nós como cristãos precisamos vigiar, porque a gente já até falou isso num outro episódio, que o coração do homem é enganoso. Sim. Você lê o signo, tem muita coisa que bate. Mano, E aí surreal. você vai Fica, começar mano, a surreal. justificar tudo que há de errado. Uma vez eu ouvi uma frase que fez muito sentido pra mim. O signo é, na verdade, uma desculpa de você não melhorar aquela sua característica que é ruim. E você, eu sou teimosa, porque eu sou taurina. Não, Eu sou preguiçosa, porque é do meu e não sei se vocês signo. sabem disso. Você justifica. Os signos é relacionado às estrelas, certo? Astro, sim. Então, beleza. Você sabia que, vamos supor, no continente americano, a América do Sul, as estrelas, pra gente tem esse signo, Áries, algo do tipo. Cara, na China já é outro tipo de por isso signo. que tem Porque horóscopo as estrelas chinês, estão né? em formação diferente e tal, pra eles. Então é outro. Quer dizer que não é uma parada certa. É uma parada cultural de cada região. Pra tu ver como tem uma falha ali no sistema, né? E Não, é essa muito perigoso. questão de signos e horóscopo não vem de hoje, né? Não, Desde os tempos bíblicos já se via esse tipo de situação A acontecer. Bíblia fala sobre adivinhadores, né? Sim, fala sobre feiticeiros. Não, e o que eu mais vejo é crente consultando signos pra ver se o teu signo bate com o da pessoa que você tá Caraca, é afim. real mesmo. Essa questão das coisas baterem ou fazerem sentido, tem uma pastora que ela fala muito sobre isso, porque, por exemplo, o que ela diz? O Paulo tem dom para tocar. Vamos supor que ela é escante. O que ela diz é que nesses contextos de você tocar e dela cantar, vocês têm dons. E vocês decidem se vocês vão usar esse dom ou não para Cristo. E ela diz que é a mesma coisa relacionada à profecia, por exemplo. Nesse lance de cartomantes e tudo mais, e aí é o que ela diz, a opinião dela, né? Que a profecia, ela tá muito relacionada a isso. Talvez a signos, a horóscopos, a cartomantes e coisas do tipo. De pessoas que talvez, mais a cartomantes, eu acho, que tem o dom da profecia e não foi retirado dela. E ela usa esse dom para fins lucrativos e fins próprios. Acredito Então, nisso. o que acontece? Esse dom ainda é exercido nela. O que acontece é como ela vai lidar com as consequências disso no dia que o Senhor cobrar esses dons dela. Sim, E sim. como ela agiu com relação a esses dons. Mas você acha que, tipo assim, exemplo, tem essa situação que você citou, mas também tem a situação, sei lá, que o diabo colocou na pessoa não é o dom, mas a questão da adivinhação. Mas eu acho que o diabo não dá. O diabo não dá dons pras pessoas. Não, mas vamos supor, como a Bíblia fala sobre adivinhações? Pô, exemplo, Moisés, cara. A história de Moisés. Quando ele foi falar com o faraó, tipo assim, teve um momento que
vamos supor, o que os magos lá do Faraó fazia, Moisés também fazia. Tipo assim, eu não acredito que foi Deus que deu o dom para aqueles magos de Faraó. Então, mas a adivinhação tem muito a ver com o futuro, né? Previsões. Futurologia. E o diabo, ele não pode ver, ele não sabe o nosso futuro. Sim, mas vamos supor, eu entendo que o diabo ele é muito inteligente. Sim. Então, tipo assim, ele pode não ser, vamos supor, ele tem a profecia, o dom, a profecia, mas como ele é um ser inteligente, cara, ele pode usar, vamos supor, numerologia. Ele usa artimanhas. Não, pra coisa, convencer tipo assim, mano, a ciência, algo do tipo assim, mano, isso pode dar isso. É probabilidade. Ele pode fazer uma probabilidade. Eu acho que talvez tem muito a ver com o ilusionismo. Com a Sim, ilusão. isso aí. Pô, Tem a ver você tá com cheio. o fato de que se mostra algo que aparenta ser Sim, muito isso aí. verdadeiro e na Engana, verdade não né? é. Engana, Enganador. engana. Exato. Acho que é muito mais a ver com isso. certo. Enganar. Foi a palavra certa mesmo. Adivinhar, né? E a gente precisa também ficar ligado, porque tem adivinhos dentro da igreja que são enviados de Satanás pra nossa vida, que dão a famosa profetada ao invés de profecia. Cara, e a gente acredita. Pra igreja, trazendo pra igreja, superstição. De novo, superstição. Não sei se vocês já passaram por isso, mas vamos supor. Jesus. Eu acho. É certo? Não sei, mas vamos supor. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Vai dando glória. Cara, mano, parece superstição também. Algo ali, tipo assim, mano, que você como fala. se fosse um ritual, né? Isso, tá Fazendo ligado? Glória. Não, aí eu já tenho uma visão diferente. Não, mas tipo assim, você. Então, eu acredito que nesse quesito eu já tenho uma visão diferente, porque os dons, eles são buscados. Eles são dados, mas alguns são buscados, né? Por exemplo, o falar em línguas, eu não acredito muito. Tem uma linha de defender isso muito diferente. Por quê? Porque existem pessoas que elas buscam por um momento de emoção. Eu vi até uma pregação da Camila Barros sobre isso, que ela estava fazendo uma oração relacionada a quem estava buscando o dom de línguas. E aí ela falou uma coisa que eu falei, cara, é muito isso. Ela falou, gente, vamos orar aqui agora por quem quer o dom de línguas, mas eu quero dizer uma coisa. Se você não estava buscando por isso, não vem. Se você, do lado de fora desse templo aqui, não tem uma vida com Deus, não vem. Se você tá vindo aqui agora só por uma emoção e tá achando que Deus vai te tomar agora, não vem, porque Ele não vai. Deus não é menino nem moleque. Ela falou exatamente nessas palavras. Tem pregadores que, vamos supor, usa o mover ali, tipo, vai dando glória, primeiro pra gerar o ruído na igreja. Sim. E pra galera que não tá dando glória, tipo assim, poxa, o culto tá pegando fogo. Então, mas aí a gente leva para um lado também que para alguns pode ser interpretado como heresia ou como qualquer coisa do tipo. Não se escandalizem, mas assim, a igreja também tem seus rituais. Sim. Vamos pegar o worship, por exemplo. Ele não é uma linha, o Paulo até pode falar melhor sobre isso, melódica ou uma harmonia. Vai entrar em transe e a galera vai Você achar de acaba adoração. levando para um tipo de ritual, algo do tipo? Sim, pô. Cara, na igreja tem. É o que eu falei, a gente falou no último. Em algum episódio pra trás, que eu esqueci o tema. Que a música, mano, ela consegue mexer com a emoção de cada um. Tem a música melancólica, tem a linha melódica, que é mais. Que é o famoso. A música de celebração, de adoração. Tem a música que é pros santos, né? Que é o famoso worship, adoração mesmo. Então, acredito que a igreja, por mais que a gente fale que a gente não viva a superstição, mano, a igreja vive muito. Com certeza. Tanto conscientemente quanto inconscientemente. Não, e tem muita gente que usa a Bíblia para justificar determinadas atitudes supersticiosas. Por exemplo, nós temos o poder, a palavra tem poder. Tem até uma música que fala, a palavra tem poder, ela pode abençoar, trazer bênçãos para você. E tem gente que usa isso para falar da lei da atração. Não a lei da atração na física, mas tipo, aquilo que eu profetizo vai acontecer na minha vida. Se eu mentalizar que até o final do ano eu vou comprar um carro e todos os dias eu botar a foto do carro ali na parede e eu falar, no final do ano eu vou comprar um carro, eu vou comprar um carro. E isso também
na minha visão, é um tipo de superstição. Porque eu acho que existe uma diferença entre eu usar a minha boca profética pra profetizar coisas, não só na minha vida, mas na vida do outro. E existe um abismo, né, entre isso e o eu só colar a foto do carro ali e ficar, final mentalizando, eu vou comprar um carro, e não fazer nada pra comprar meu carro. E aí eu levo mais pra um lado intencional. Qual é a sua intenção quando você faz isso? Eu já tive algumas experiências na minha vida de experiências proféticas. De eu profetizar de fato sobre algum tempo que algo iria acontecer porque era um desejo no meu coração e eu estava alinhado com a vontade de Deus. Sim, mas o que você fez ao longo desse processo? Ação. Essa é a diferença. Então aí a gente entra nesse... Esse é o quesito. A superstição, ela te leva a um estado de espera infinita. De mágica também. De que tipo assim, eu só preciso ficar aqui mentalizando, que uma hora o carro vai cair do céu na minha frente. Porque a superstição é tipo... É a condição. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Sim. Você não tá... É tipo o que muita gente fala, né? Oração. É orar e ação. Como você falou. Cara, é muito isso. E a gente... O que eu mais vejo também na igreja é que, como a Laís falou, sobre o carro, tem a vertente do cara que quer... Você bota o carro ali na parede da sua casa, mas tá te instruindo a você se capacitar para ter um carro. É uma inspiração. Isso aí. Pro atrair. Agora, vamos supor, mano, eu vou botar aqui tipo um amuleto, botar um carro ali, não, que eu vou ficar vendo toda hora, falar carro 3 vezes, vai chegar pra mim o carro. Não vai acontecer. Não, hoje a gente sempre fala aqui de coisas que a gente vê no TikTok. No TikTok também tem a galera que fala sobre lei da atração, que hoje em dia tá muito em alta. Do tipo, você mentalizar coisas que você quer atrair para sua vida. Então tem gente que faz painéis de tudo aquilo que você quer dentro de um mês, dentro de 3 meses, e todo dia você tem que chegar naquele painel. Para mim é basicamente um painel de adoração. E se eu não tô adorando a Deus, qualquer outro tipo de adoração é heresia. Eu não sei se eu vou conseguir descrever para vocês, porque agora não me lembro do nome. Mas tem um objeto que ele é redondo e tem umas... Filtro dos sonhos. É o filtro, né? Filtro dos sonhos. Cara, eu já vi... eu já vi isso em carro de crente. Não, tem um às filtro vezes dos a pessoa sonhos. tem sem nenhum tipo de conhecimento. Sim. Sem nenhum tipo de conhecimento. Tem um também. filtro do sonho e tem um olhinho também azul. É esotérico, olho grego. Eu falei, mano... As próprias pedras. Aquelas pedras, cristais, enfim. Que limpam o ambiente. Não, tem uma... Tem gente que agora... Que eu já vi em alguns perfis assim no Instagram, algo do tipo. Mano, o pessoal que se denomina cristão botando uma fita crepe no umbigo. Sim. Você fica, mano? Sim. É isso? Sim, pra não atrair mais energia. Mano, que doideira, cara. Cara, porque se a gente não acredita que o nosso Deus pode nos proteger, mano. Filho, que evangelho é esse que você tá vivendo? Se a gente não acredita que o nosso amanhã pertence a Deus, que evangelho é esse que você está vivendo? Você precisa justificar as coisas que acontecem com você por causa do teu signo, porque você não mentalizou da forma correta e aquilo você deixou de receber determinada coisa. Então, assim, ou você entrega para Deus e vive a tua vida, ou você não vive isso. Ou você não vive conforme a vontade de Deus, gente. Sim. Não existe. Não tem como a gente servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Não tem como eu me dizer cristã e eu consultar horóscopo. Não tem como eu me dizer cristã e eu fazer painel de lei da atração na minha casa. Isso é impossível. E quando a superstição esbarra no cultural? Na tradição, né? Na tradição. Um exemplo que eu fico vendo muito nas igrejas eu vejo como tradição, não como superstição. É a festa de 15 anos, debutantes. Eu vejo como uma tradição. Sim. Uma tradição mas existem pessoas que vão interpretar como uma superstição. Sim. Justamente pelo histórico, agora, nesse momento, eu não vou conseguir dizer. Aqui, gente, a gente é muito good vibes, a gente não tem esse lance de concorrência. Então eu vou indicar pra vocês podcast do Hub, que é uma água que a gente bebe muito, né? com um pastor chamado Joel Pereira. É Joel Pereira? Joel Pereira. Que ele fala sobre as festas de 15 anos. Bom. E aí cada um tira a sua conclusão em cima daquilo dali. Porque a gente está trazendo com esse âmbito de superstição, vocês vão entender melhor. Deve ter até alguns cortes falando sobre o assunto. Mas... Uma parada também, vamos supor, tradição ou superstição.
não pode... Nas igrejas mais tradicionais que tem muito isso, você não pode, ninguém pode subir no púlpito, no altar. Não, sim. É uma superstição, uma tradição. Existe um ponto. Porque, vamos supor, se for tradição, a tradição não tem uma consequência, se você for. Mas eu já vi muita gente falando que se você pisar lá, tiver em pecado, você vai ser fulminado. Sim. Então, mas eu acho que as pessoas estão muito presas ao Antigo Testamento. Não, sim, quando mas Jesus veio, rasgou o véu e agora a gente tem acesso ao Santo dos Santos. Podemos considerar assim? É, porque, assim, a gente tem que pegar também que existe as diferenças. Superstição, tradição, cultura e algumas denominações. Cara, algumas diferença entre tradições também é de muito muita denominações. coisa, surreal. Mano. Se você for pegar, por exemplo, igrejas que têm um fundamento mais judaico, existem muitas igrejas que são judaico-cristãs, né? A coisa do... pode ser interpretada de várias formas. A coisa do guardar o sábado. Sim. Não comer As carne de festas, porco. né? As festas, o ano sabático, que alguns tiram. Algumas festas, as festas do tabernáculo, por exemplo, não são superstições, mas são tradições de algumas igrejas que são interpretadas para outras como algo totalmente errado. Essa cultura Israel, como é que eu posso dizer? Essa adoração, entre aspas, à cultura judaica israelense, para alguns são interpretados como outra coisa Não, também eu já sobre... fui a uma igreja que a pastora pregava em português e em hebraico. Ao mesmo Caramba. tempo. Maneiro. Ela falava uma frase, sabe, intérprete? Quando tem uma pessoa de outro país e aí fala a língua dele, tem um intérprete, ela fazia assim, só que ela é a mesma pessoa. Caraca. Uma coisa também que eu fico vendo sobre superstição, tradição, exemplo, não sei se vocês já viveram isso. Vamos supor, pequenininho, tava lá na igreja, aí vi uma música, sei lá, do Renascer Praise. Aí a irmãzinha, cara, poderia ser a música mais bonita do mundo. A letra mais, tipo assim, mano, foi Deus que mandou a letra. A irmãzinha não ia adorar, não tava adorando porque assim, não é a vibe dela, a Renascer Praise. Mas vi um colinho de fogo, a irmã pegava o Espírito Santo. Aí eu acho que tem muito a ver com o estilo de... emocional. Não, mas vamos supor, não é também o... eu acho que pode uma ser... superstição, eu vejo como uma Você superstição. acha? Eu acho que pode ter a ver com aquilo que você acredita que... Tipo assim, o teu estilo. Mas eu acho que a gente também não pode ficar preso à adoração, é só X tipo de louvor. Exato. Então, tipo assim, eu só consigo me Eu conectar. acho que é muito mais religiosidade do que superstição. Não, mas eu acho que mergulha na superstição. Tipo assim, não Eu acho que é mergulha total, mas religiosidade. bota um pezinho. E a gente também cai na vertente, né, no tema de superstições que viraram tradição e aí hoje a gente pratica. Por exemplo, Réveillon. A gente falou do branco e tal, mas no Réveillon a gente procura comer ave ou churrasco, mas não come porco. Porque diz a lenda, né? Tem até gente que fala, reza a lenda, que porco cisca pra trás. E aí a sua vida no outro ano vai dar tudo errado, você vai retroceder ao invés... O que eu como de bacon. O que eu como Então, de assim, churrascão, então, mano. assim, é uma superstição, correto? Só que virou uma tradição, pelo menos nossa, brasileira, comer ave ou comer um churrasco, não comer porco, né? Naturalmente falando. Óbvio que existem as exceções. Mas e aí? Você tá praticando uma superstição porque virou uma tradição. Você tá pecando? Você tá... É complicado. E será, vocês acreditam no pecado do inocente? Eu acredito. Sim. Então, eu acho que vai muito disso, tá ligado? Dá pra tirar... Exemplo, você Mas nesse caso, a gente sabe que é uma superstição. E a gente faz porque é uma tradição. Então, mas vamos supor, uma família de 20 cabeças. Cada uma é pedaço diferente. Sim. Então vamos supor, se minha mãe, minha avó, sei lá, ela segue aquilo ali, tipo assim, ela acredita. Não é questão de acreditar na superstição. Mas, mano, ela cresceu comendo só ave e tal. Mano, eu não vejo problema nenhum em seguir, porque, Sim. pô, eu não vou entrar em atrito com ela. Na pregação de ontem, no culto que a gente estava, o pastor até falou sobre isso, que a gente tem que tomar cuidado para que a nossa opinião não seja maior do que a autoridade da nossa casa, por exemplo. Exato. Às vezes é a tradição da minha família. Bizarrozinho. Não, é a tradição da nossa família.
Nós, como cristãos, sabemos que tá errado porque é uma superstição. Mas, cara, é a tradição da tua família. Tipo assim, não tá Aí ferindo você nosso princípio como cristão. Aí você vai bater de frente com o teu pai e falar, não, eu não vou comer isso. Vai ser o porque tá errado, cliente é chato, pô. Vai ser um cliente Até, chato. gente, até com E se tiver alguém na diferenças. tua família que não é cristão, ele vai falar, não quero ser crente. É, pra ser assim, Vai dar Cara, uma até com testemunha. diferença de dentro da própria igreja. A gente pode ir e participar de algum evento, seja numa igreja ou seja numa outra denominação, de algo que pra gente não vai fazer muito sentido. Eu já fui convidado por um amigo, por exemplo, pra ir na festa do tabernáculo na igreja dele. E é uma festa linda. Eu já fui Uma na festa igreja linda. que tinha festa de tabernáculo. Mas assim, por eu não seguir essa linha judaica, cristã judaica, pra mim não fazia muito sentido a coisa do candelabro, daquilo tudo. Só que assim, nossa, foi uma festa que eu fui convidado pra ir, que eu me amarrei, achei muito maneiro. Você vai achei pra muito prestigiar lindo, teu amigo, pra prestigiar, vai então, lá. então até isso se aplica até o próprio bar mitzvah, né? Que é da cultura judaica Sim, também, quando a criança, o adolescente faça dos 13 para 14, se não me engano, que acaba sendo até uma espécie de 15 anos deles também. Não, e o podcast que você falou do João Pereira, ele fala muito sobre isso. Ele fala que ele traz essa cultura judaica porque, tipo assim, qual o problema? Sim. Porque o mundo traz muita cultura do mundo pra igreja ali e a gente não percebe. Sim, não pode O ter exemplo judaico. da festa dos 15 anos. Ele falou, cara, eu quero trazer uma cultura judaica da onde a gente veio. Sim. O cristianismo veio da cultura judaica. Então ele não via problema em trazer. Cara, eu achei maneiro. É uma coisa que eu vivo? Não é. Não é, vivo, exato, mas eu acho que, muito maneiro. que você tem o respeito, que Sim, você entende. Sim. Exato. Sim, acho legal. E a gente pode considerar algumas... Eu não sei se isso seria uma superstição. Na verdade, eu acredito que não seja uma superstição, mas tipo, coisas maquiadas que a gente traz pra dentro da igreja muda o nome porque o crente não pode fazer isso. Por é verdade. exemplo, festa junina. Igreja não tem festa junina, tem festa da roça. E aí? É, vela do milho. E aí? Do milho. Pesado isso aí. É verdade. Porque eu já vi alguns pregadores trazendo isso, mas, gente, eu acho um tema tão complicado porque é difícil, porque assim, a gente faz a nossa festa, que condiz com a festa, acaba sendo na mesma época, por uma questão que às vezes eu vejo como cultural. Eu não consigo ter essa visão de acabar entrando no quesito de uma outra religião. Não, eu vejo, tipo assim, exemplo. Poxa, eu me amarro numa cocada. Festa da roça tem cocada. A festa junina, quer dizer, a festa junina tem muita cocada. Me amarro. Pô, se eu botar minha cara na festa junina, alguém pode falar, caraca, lá o crente na festa junina. Tá ligado? Tá errado. Então, tipo assim, acho que a igreja, então vamos fazer o nosso, pô. Vamos, tipo assim, prato ali que não é prato típico. Tem os pratos típicos, mas também tem o churrasco, tem o x-tudo, tem a pizza. Mas, tem o prato que a pessoa quer, eu quero comer um baião de dois, sei lá se tem. Mas eu quero comer, pô. Então, tipo, se eu botar a cara lá, alguém pode falar, o Cristian nada a ver na festa junina. Igual a festa de Santo Antônio, você o crente não pode ir, mas aí tem a tua festa na tua igreja. Mas tem uma parada, que pra mim é superstição. Não sei se vocês vão concordar comigo. Exemplo, vamos supor, Gabriel. Gabriel é o ministro da igreja. É o quê? É o ministro da igreja. Aí só que o Gabriel no mês de maio agora, ele não ministrou nenhum domingo ele ministrou, mas no último ele vai ministrar. Aí o Gabriel, largou. O mês todo ele largou. Aí chegou na semana que ele vai ministrar, ele, santo. Sim. Faz um jejum. Jejum, hora, sei lá o quê. Eu fico, eu vejo como superstição. E tipo assim, ele tá se preparando só pra aquilo ali. Só pra aquele momento Tá ligado? Porque ele acha, assim, sei lá, subconscientemente, ou conscientemente se eu subir ali despreparado, pode dar ruim pra mim. E sobre as músicas que a gente canta, acreditando que estamos... deixamos de cantar acreditando que são maldições pra nossa vida. É uma superstição ou não? Por exemplo, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Tem gente que fala, eu não vou cantar isso, mexe com a minha estrutura. Não, tipo assim, eu vou no ponto, eu sempre falo com vocês, da música Oceanos.
Que tem uma parte da música que fala: guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, aonde leva-me mais fundo do que eu já estive. Eu fico, gente. E minha fé será mais fundo. Não, o mais fundo do que eu já estive é coisa pra caramba. Sim. Então, tipo assim, tu tá preparado pra cantar isso aí, irmão? Eu penso muito nisso. Tá? É tipo o Jó. Tá ligado? Não, mas é porque você pensa de forma consciente, porque você conhece a sua fé, você conhece o nível... O limite. Você conhece os limites. Agora, o que eu digo é gente que fala, não, eu não vou cantar isso não, que mexe com a minha estrutura, vai atrair pra minha vida, minha vida vai virar uma ruaça, sabe? E aí? Então, é uma superstição, é discernimento, é sabedoria? Mas vai muito pela lei que você falou da lei da atração, a pessoa não quer, tipo assim. Mas nesse caso, eu acredito no poder da palavra. Eu acredito que aí não está relacionado à superstição. Acredito que se aplica a palavra a boca serve para abençoar e amaldiçoar. Por quê? Porque quando a gente entra nessa palavra, a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente professa, que a gente diz, que a gente declara, seja consciente ou inconscientemente, nós estamos trazendo de alguma forma para dentro da nossa casa. Eu tava até um dia desses, eu acho que ele falou, filmes de terror, eu acho que ele falou, ele nem percebeu, mas aquilo ficou na minha cabeça. Quem? A gente tem um amigo, GD. E a gente saiu Beijo, GD. A gente saiu um pós-culto pra comer. E o GD, esse é esse nosso amigo, né? A gente num pós-culto, ele falou uma coisa que, cara, ficou na minha cabeça. Ele falou, alguém perguntou pra ele assim, vocês vão assistir o desfile das escolas? Eu tava. Aí ele falou, não vou assistir um monte de coisas de outras religiões e tal. E eu não sou favorável a trazer isso para minha casa. Por quê? Porque mesmo que você esteja assistindo inconscientemente, sua televisão só esteja ligada, existem coisas que, obviamente, com todo respeito a outras religiões, mas são... Você tá dando legalidade? Dando legalidade, trazendo para nossa realidade, que é uma realidade que bate contra ou diferente daquilo que está sendo dito e professado lá, entendeu? Mas também, tipo assim, tem um ponto que é eu tampar meus olhos para uns e não tampar para os outros. Beleza, desfile e tal. Mas tem a situação, sei lá, do filme de terror que a pessoa assiste. Tem a situação do reality show que, tipo assim, mano, totalmente fora, a pessoa também assiste. Então, tipo assim, e aí? Qual é o limite? Tá ligado? Isso aqui eu controlo. Foi o que a gente falou sobre relacionamento. Não, vai vir, né? Então, calma aí. Deixa eu falar. É o que a gente pensa sobre. É o que eu penso até sobre relacionamento. A gente até debateu algumas vezes. Que, tipo assim, cara, se você tá assistindo tal coisa, aquilo de você vai te influenciar nessa tal coisa. Pode te influenciar. É certo, não é uma fórmula certa. Pode ou não pode, vai depender de você. Tá ligado? É isso. Não, mas eu acho que é real o que. Não, porque a Bíblia fala sobre vigiar e sobre dar legalidade. Então a gente realmente precisa vigiar com relação a isso. A gente falou aqui também sobre manias, né? Manias de crente que podem ser superstições. Vocês lembram de alguma? Mania de Porque a gente sabe que existe mania de crente que a gente para e olha e caraca, isso não é de Deus, cara. Isso é totalmente não cristão. Então, eu não tenho manias. Mas tem um ponto que um amigo meu... O Gabriel tem uma mania. Vou apontar pro Gabriel. O Gabriel tem uma mania. Poderia ser uma superstição? Não, uma superstição. Pode ser, tipo assim, algo... É algo inconsciente. Mas vamos, por exemplo, o Gabriel fala... Todo mundo já ouviu a voz do Gabriel aqui no podcast. Mas quando o Gabriel vai orar, a voz do Gabriel muda de tomar... Tipo assim, não sei se é consciente ou conscientemente. Ele fala, Senhor meu Deus. Bota o... Já ouviu, Laís? Já. Bota o S assim, tipo assim, eu fico... Mano, o Gabriel não fala assim, mas... É que nem, vamos supor, a oração da pessoa... Vamos supor... A pessoa vai tá falando contigo normal, começa a orar, Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai querido. Mano, assim, eu fico, mano, e aí? Já me falaram que a minha voz fica mais grave. Sim. Muito mais grave. E fica mais limpa. O carioca tem a voz suja. O shh. Não, então vai ficar limpinho quando tá orando. Eu fico, mano, caralho. Então, eu considero isso como só uma mania real. Sim. Agora, uma mania de crente que eu entendo como algo não bíblico e como algo... Não sei se chega a ser uma superstição. É tipo, chamar aquele crente específico pra fazer uma oração forte. Verdade.
Porque, cara, tu tá idolatrando aquela pessoa. É verdade. E a Bíblia fala sobre idolatria. Então, eu vou trazer um ponto aqui que às vezes é polêmico. Eu tenho até um amigo que ele já falou sobre isso. Não, rapidinho, mas também não pode ser também uma coisa cultural do cristão? Nesse caso específico, eu não entendo que você Fica parecendo que aquela pessoa é a sim. aquela pessoa não Sim, daquele, Sim, aquela pessoa não vai falar. pensa comigo. Você citou no início que Jesus morreu, o véu se rasgou. Todos temos acesso. Sim, mas antes no Velho Testamento, alguém estava doente, chama o profeta. Alguém estava, sei lá o quê, chama o profeta. O rei. Então, tipo assim, a pessoa olhando tanto o Velho Testamento, ela pode condicionar aquilo ali como a irmãzinha do coque. Mas aí, ela tá desvalidando Eu o Novo Testamento. eu sei, mas vamos supor, inconscientemente, eu não posso falar que é uma superstição, mas uma maneira dela, tipo assim, poxa, tem alguém que é mais, entre aspas, santo do que eu. Então, mas a gente já falou aqui sobre o pecado inconsciente. Não é por ele ser inconsciente que Sim, ele não é sim, pecado. concordo. Essa mania pode ser inofensiva. Tipo assim, É inofensiva, mas é errado. Eu acredito que aquela pessoa tem uma oração que vai abençoar minha vida, mas é errado. Mas é errado. Sim, Olha, sim. existe um ponto que eu acho muito importante de ser falado, apesar de algumas pessoas não concordarem. Eu conheço uma pessoa que ela diz que o único ato profético legítimo, bíblico, é o óleo ungido, que de fato tem uma base bíblica para se ser feito. Todos os atos proféticos que vão para além disso já não são bíblicos. E aí não há um questionamento se são pecados ou não. Nós estamos dizendo se eles são bíblicos ou não. E biblicamente falando, a igreja hoje ela lida muito com atos proféticos. Então você vê a toalhinha que veio de Israel, você vê a água que foi tirada do Rio Jordão, você vê a chave que você vai comprar, pedrinha do Mar Morto. a vassoura que você vai levar para sua casa e vai limpar a sua casa. Então assim, são coisas que são superstições, gente. Não, e isso atrai muito o ser humano. Teve uma época, não sei se vocês se lembram disso, que falaram que acharam a lança que matou Jesus. Eu lembro desse papo. Mano, tipo assim, cara, foi uma parada. Não tinha, a internet não era tão poderosa naquela época, mas viralizou na TV. Todo lugar que eu tava passando falava sobre a lança que, tipo assim, acharam. É que isso mexe com a fé das pessoas, né? Atos proféticos mexem com a nossa fé. E aí eu vejo como uma estratégia da igreja pra deixar, entre muitas aspas, o crente ativado. Mas ainda assim, eu não consigo ver com tantos bons olhos. Você vai ver que Porque a gente talvez cai no que seja, você falou. talvez seja uma fé à la Tomé, né? Sim, Que você que é tem que ser materializar as palpável. coisas. Você Sim, tem sim. que ter algo que você tá segurando, você tá sentindo, você tá, sabe, com aquilo dali nas suas mãos para dizer, não, isso aqui representa aquilo que eu tô sentindo. Ó, um ato profético que eu já vi amigos meus, que não são da igreja, falarem que, pô, nada a ver, mano, parece superstição essa parada. É quando a pessoa, quando o pastor faz o apelo, levanta a mão quem aceitou Jesus. Aí eu falei, cara, não, cara, você tá testificando, confessando publicamente. Exatamente. Ele, pô, mas precisa? Sim, é Eu falei, bíblico. cara, a Bíblia fala sobre isso. Sim. Que você precisa mostrar à sociedade que você, mano, você é uma nova pessoa agora. Sim. Só que, tipo assim, ele entendeu como uma superstição, a primeira vez que ele viu, A né? interpretação. Sim. É igual, assim como as pessoas também de fora, por isso que superstição é uma coisa que ela é muito interpretativa também, né? Porque se você, como é que você, eu já até me perguntei isso, como é que você vai você vai explicar pra alguém que um dia, um domingo, você come o corpo de Cristo e bebe o sangue dele? Que é relacionado É verdade. praticamente ao pão Não. e ao vinho. E tem uma parada também que é sobre o batismo. Mano, eu já vi muita gente falando que, tipo assim, acho muito errado essas igrejas que batismo na piscina. Eu já Tem que fui- ser em Rio. Eu fui de um ministério que isso pro é Rio impossível. levar o pecado da pessoa embora. Isso é um pecado, Sim, te juro. sim, fica na piscina. Fica na piscina. Gente, mas você esvazia a piscina depois Sim, pra cá, sim. também vai embora. Você A passar minha- por esse... olha Não, mas só. é isso, pô, 400 cabeças se batizando. Eu era de uma igreja, da igreja dos meus pais, e eu me lembro da frustração que eu tive, porque no dia do meu batismo, choveu muito e a gente não conseguiu ir pro Rio. E nesse dia tinha um sítio marcado, que ia ser pra comunhão depois, lá tinha uma piscina. Algumas pessoas deram a ideia pro pastor de batizar aquelas pessoas na piscina, o pastor não quis de jeito nenhum, porque precisava ser no Rio. E assim, lá é assim até hoje. Então, Você aí só eu vou pode se no batizar ponto. Rio. Tem um ponto, assim,
simbólico, que é você entrar com as vestes brancas. É um ato simbólico ali, você tipo assim, uma nova criatura. Sim. Mas, pô, o rio, piscina, seja lá o que for, cara, pra mim não tem importância nenhuma. Sim. Mas- E Pra outra, mim também não. a cachoeira é usada por outras religiões Exato, Também. exato. Sim. Exato. Então, última pergunta pra gente finalizar. Vamos falar sobre numerologia. 7, número perfeito, É bíblico. biblicamente. É bíblico. E as igrejas? 7 terça-feiras. 7 copos de água. 7 sei lá o que. E aí? Então, aí você já leva para um lado que é a distorção da Bíblia, da palavra. E isso não acontece só com esse caso em específico. Mas isso acontece com muita coisa. A gente volta no ato profético, por exemplo. É que algumas pessoas vão... Porque todo ato profético, seja ele da numerologia ou outro, eles usam uma base bíblica. Mesmo que esteja totalmente equivocada, mesmo que esteja totalmente fora do contexto. Eles vão usar. Então, assim... É um pecado ainda maior, porque você está interferindo na Bíblia e dando uma outra interpretação para ela de algo que ela não tem. Cara, eu vi uma pregação uma vez que, tipo assim, o tema da pregação era a cura do Rio Jordão. Cara, eu não me lembro ao certo como é que foi. Não me lembro ao certo como é que foi, mas, tipo assim, era pra cada mergulho que o centurião tinha que dar, era algo, tipo assim, específico pra vida dele. Eu falei, mano, nunca tinha pensado sobre isso. Mas, tipo assim, é o que o Gabriel falou. Hoje em dia eu acho que o pessoal deturpa muito a Bíblia pra manter a simbologia, algo místico, tá ligado? Que o 7 é o... É isso, gente. Concordamos então. Crente não acredita em signo. Sim. Crente não pode ter superstição. Não. Amém? Amém. Então, você não é o teu signo não te define. É. Dá 3, pular onda 7 Sem desculpinha, vezes. sem desculpinha. Pular onda 7 vezes não vai fazer o teu ano melhor. Levanta Uau, da é cadeira. isso. Seu ascendente não vai... Levanta da cadeira, vai correr atrás do que você quer e, claro, sempre com É lei da atração, coração. Laís? Sem não, vai correr Vai atrás do correr que atrás. você quer. Laís Coaching. Sempre com oração e ter uma vida baseada na palavra. Vamos cantar parabéns, galera? Afinal, nosso mês... é dois, é um, é dois, é três, é já. Parabéns pra você nessa data querida. O quê? Muitas felicidades. O quê? Muitos anos, David. Ei, tá bom, porque ninguém vai querer ficar ouvindo esse momento do E o tempo. parabéns de crente, que Deus lhe dê muita saúde e paz. Que os anjos digam amém. Beijo, Parabéns. gente. Até Valeu, semana que galera. vem. Até semana que vem. Tamo junto.